Olá pessoal, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um vídeo aqui do canal. Eu sou o Henrique, sou nutricionista e aqui eu vim falar sobre o cenário da pandemia da Covid-19 e os impactos disso nos brasileiros em relação ao estilo de vida, ao comportamento alimentar. Saiu uma publicação científica recente a respeito disso, com dados, e a conclusão, é um pouco minimamente preocupante, e a gente vai aqui, conversar a respeito disso. Antes eu peço que você deixe o seu like, deixe o seu joinha aqui embaixo para você já me dar um retorno positivo e automaticamente, esse conteúdo tendo esse engajamento crescente aí e com a sua colaboração, esse conteúdo vai ser recomendado para mais pessoas. Bom, vai aparecer na tela para vocês, o estudo, o artigo em questão a que eu me refiro. E esse estudo ele foi feito por meio do uso de um questionário online, onde mais de 45 mil pessoas, para ser mais preciso, 45.161 indivíduos com 18 anos ou mais de idade participaram a respeito de algumas variáveis referentes ao estilo de vida. Eu vou dar ênfase aqui à parte da questão alimentar, que é a minha área. Para avaliar os hábitos alimentares, foi utilizada a indicação do consumo de determinados alimentos. Usualmente, antes da pandemia, em quantos dias da semana costumava comer esses alimentos? Durante a pandemia, com que frequência você passou a comer esses alimentos? Ou seja, havia alguns alimentos que eram colocados e era questionado sobre a frequência do consumo daquele tipo de alimento antes da pandemia versus durante a pandemia, para que houvesse esse comparativo se aquele alimento teve um aumento ou diminuição do seu consumo quando a gente compara o momento antes da pandemia versus o momento durante a pandemia. E aí vamos aos achados, Tem uma tabela que mostra um panorama geral, total, dessa questão. Em relação ao consumo regular de hortaliças, de 37,3% antes da pandemia, passou para 33% durante a pandemia. Ou seja, houve uma redução no consumo de alimentos in natura, como é o caso aí das hortaliças. Em relação ao consumo regular de frutas, de 32,8% passou para 31,9%, o que também representa uma redução. Quanto ao consumo regular de feijão, passou de 43,3% para 40,9%, também entrando nesse cenário de redução de alimentos naturais, alimentos que são mais saudáveis. Em contrapartida, alimentos congelados, mais de 2 dias. Isso daí era no seguinte sentido: se a pessoa consumia alimentos congelados 2 dias ou mais na semana. E aí, de 10% passou para 14,6%, o que representa então um aumento nesse tipo de alimentação durante a pandemia, quando se comparou com antes da pandemia. E aí, seguindo nisso, salgadinhos mais de 2 dias, com o mesmo raciocínio, Se a pessoa consumia 2 dias ou mais na semana, de 9,5% passou para 13,2%, o que também houve aí um aumento. E para fechar, chocolates, biscoitos doces, pedaços de torta, mais de 2 dias, ou seja, se a pessoa consumia 2 dias ou mais por semana, passou de 41,3% para 47,1%, ou seja, o que é natural, mais saudável, diminuiu. O que é mais processado, ou ultraprocessado, o que é menos saudável, aumentou o consumo. E aí na discussão do artigo, eu vou ler porque traz um panorama geral sobre outras variáveis também, e não apenas a questão alimentar, que foi a que eu procurei destacar aqui no vídeo. Olha só, os achados do presente estudo apontam para o aumento de comportamentos de risco à saúde. Os brasileiros passaram a praticar menos atividade física, aumentaram o tempo dedicado às telas, como TV, tablet e ou computador, reduziram o consumo de alimentos saudáveis
e aumentaram o de ultraprocessados, como também o consumo de cigarros e de álcool, em decorrência das restrições sociais impostas pela pandemia. E aí uma outra observação ainda, né, nesse estudo, que diz: o aumento na frequência dos comportamentos de risco observado nesta pesquisa é preocupante e pode resultar em danos à saúde, como alterações no peso corporal e aumento na ocorrência de doenças crônicas não transmissíveis. E aí qual é a grande mensagem preocupante, né, em relação a esses dados? Pelo seguinte motivo, né? Se você piora a alimentação, ao mesmo tempo você tem esses hábitos mais sedentários, você está colocando a sua saúde numa situação, num cenário de maior relação complicante com o novo coronavírus, uma vez que quando você tem, né, obesidade, doenças crônicas não transmissíveis, você tem mais chance de ter um caso com complicações com essa infecção, né, do SARS-CoV-2. E aí é que entra a questão da importância de rever o que precisa ser revisto, e aí cabe a você avaliar, de acordo com a sua realidade e de acordo com o que está sendo trazido aqui no vídeo, o que é que você se identifica para que você possa melhorar em qual ponto que seja. Porque a alimentação é fundamental para uma boa imunidade. E se você, durante a pandemia de um vírus que tem total relação com a sua imunidade, no sentido de que, né, uma imunidade prejudicada faz com que a pessoa tenha mais chance de agravar. Portanto, se a alimentação é um dos fatores que pode contribuir, desde que você se alimente bem, né, pode contribuir positivamente para uma melhor imunidade, esses dados, esses achados são preocupantes, porque, na verdade, deveria-se estar tendo, na verdade, uma maior preocupação, um maior consumo em relação aos alimentos mais naturais, mais saudáveis. Ainda mais por conta da pandemia, por conta de tentar proteger, blindar mais a sua saúde. E aí, antes de continuar, eu peço que você se inscreva aqui no canal se você ainda não faz parte. Aqui embaixo você encontra um botão vermelho escrito inscrever-se. E do lado tem um sino, clica no sininho que vai abrir uma pequena janela, selecione dentre as opções a opção todas e também se certifique que o seu aparelho de celular está habilitado para receber as notificações, porque só assim você vai ficar, né, tendo mais chance de receber os avisos para poder acompanhar tudo que eu posto por aqui. Só que eu tenho que fazer também uma ressalva. Tem também aí, né, que eu vou mostrar na tela, um outro artigo que fala a respeito da questão do preço dos alimentos, onde fala que existe uma tendência na diminuição do preço dos alimentos ultraprocessados, e ao mesmo tempo nesse artigo foi feito, né, uma análise sobre um determinado intervalo de tempo, de data, que naquele período analisado eles identificaram que houve um aumento no preço dos alimentos in natura, ou seja, esse cenário de alimentos in natura mais caros versus alimentos ultraprocessados mais baratos, eu tenho que fazer essa ressalva de que isso daí pode ser um fator que influencie na ocorrência daqueles dados que nós vimos anteriormente no outro artigo, referente às pessoas estarem consumindo mais alimentos, né, não tão saudáveis assim, e consumindo menos alimentos que são os mais saudáveis. Então, às vezes, né, a pessoa tem esses hábitos não porque ela simplesmente quer, talvez ela saiba da importância, né, dos alimentos mais saudáveis para a saúde, né? Talvez a pessoa saiba, só que por uma questão financeira, a pessoa, entre optar por um alimento natural que está mais caro e um produto alimentício que está mais barato, talvez ela opte pela opção menos saudável por uma questão financeira. Então eu tenho que levar isso em consideração. A gente sabe que nessa questão do preço dos alimentos muda bastante, pode aumentar, diminuir, então a gente sabe que isso muda bastante, mas tinha que fazer essa consideração, essa ressalva, mas faço algumas complementações ainda a respeito disso. Se você é uma pessoa privilegiada, que você tem recursos financeiros, né, para custear uma dieta mais saudável, sinta-se privilegiado, privilegiada, porque você tem a chance de conseguir comprar o que você precisa sem sentir
sentimento de que, poxa, eu estou comprando esse alimento, talvez ele é mais caro porque ele é orgânico, sei lá, tô aqui já colocando outras questões, né? Mas você sabe que você pode comprar, você pode custear aquilo, então tem esse lado, porém tem o outro lado. Se um indivíduo ele é menos favorecido financeiramente, tá? Mas ele consome bebidas alcoólicas, já que vimos aí, né, que teve durante a pandemia um aumento no consumo de bebidas alcoólicas. Então, se essa pessoa tem essa queixa de que ela não tem dinheiro para comprar determinados alimentos mais saudáveis por conta do preço, mas ao mesmo tempo ela compra bebidas alcoólicas, é algo a se pensar. Porque o dinheiro usado para comprar bebidas alcoólicas poderia estar sendo usado para comprar alimentos saudáveis. Então, tem que avaliar se você se identificar com isso. Reveja, porque se você deixa de comprar alimentos naturais porque talvez estavam mais caros, e aí ao invés desses você compra alimentos industrializados, alimentos ultraprocessados, com essa justificativa do dinheiro, mas ao mesmo tempo você também compra bebidas alcoólicas, não faz sentido, porque o dinheiro das bebidas alcoólicas você poderia converter para comprar os tais alimentos saudáveis que talvez estivessem mais caros. Então, repito aquilo que eu disse, avalie aquilo que se encaixa na sua realidade e faça bom proveito da melhor forma possível com todas essas informações que foram levantadas aqui. Inclusive, eu quero que você comente aqui, deixe a sua opinião sobre isso tudo. Se você gostou do vídeo, comente e compartilhe, porque certamente esse conteúdo pode servir de alerta, né? Na verdade, para todo mundo é fundamental. Então, você que é brasileiro, você que mora no Brasil, certamente você pode compartilhar esse vídeo com várias pessoas. Então, essa mensagem é de interesse público. Então, compartilhe e aqui na tela, já no meio, vai aparecer uma foto minha que você pode clicar para realizar a sua inscrição no canal. Se você ainda não fez isso, faça. Muito obrigado por ter me assistido até o final. Aqui embaixo tem alguns links, confira. Fico por aqui e até o próximo vídeo.